Bom, ok. A quarta aula de embriologia, né, é a aula que a gente aprende o processo de gastrulação, tá? Bom, o professor começou essa aula falando sobre somatopleura e esplancnopleura, tá bom? Ele foi definir isso, né? Então, qual é a definição da somatopleura? É basicamente a união, um revestimento, né, uma membrana, né, formada pela união do ectoderma com o mesoderma, tá bom? Enquanto a esplancnopleura era uma união do endoderma, né? Do endoderma com o mesoderma, tá? Então essa é a grande diferença entre essas duas camadas, né? Esses dois tipos de membrana, uma é com ectoderma e outra com endoderma. Então você já pode diferenciar, por exemplo, somatopleuras de esplancnopleuras extraembrionárias, tá? Se você quiser exemplificar, tá? Você tem, por exemplo, o corion, né? Uma estrutura que é o mesoderma extraembrionário, e basicamente uma estrutura ectodérmica, né? Tipicamente ectodérmica é o trofoblasto, tá? Ou então o amnio, né? Que é o ectoderma amniogênico e o mesoderma extraembrionário, tá? Agora, se você quiser exemplos aí de esplancnopleura, né? Você pode pegar aqui, olha, o saco vitelínico, que é o endoderma extraembrionário, tá? E o mesoderma extraembrionário também. Ou então o alantoide, né? Dá para ver ele aqui. Aqui é o alantoide, né? Que seria uma estrutura do endoderma extraembrionário com o mesoderma também extraembrionário, tá? Bom, ele começou a aula basicamente apresentando esses conceitos, né? Mas o que tem a ver com a gastrulação mesmo é que ela ocorre na terceira semana, isso é importante saber. O começo da terceira semana é o começo da gastrulação, tá? E o mais importante de tudo é que no final do processo da gastrulação você vai ter o disco embrionário na sua versão trilaminar, tá bom? Que todo mundo sabe que é o ectoderma mais o mesoderma e mais o endoderma em versões intraembrionárias, né? E não em versões extraembrionárias. Como é que começa esse processo de gastrulação? Você tem aí a formação de uma opacidade, né, no epiblasto, tá bom? Que é o complexo de linha primitiva. O complexo de linha primitiva, ele é formado, deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem aqui. Ok, assim tá tranquilo. Ele é formado, o complexo de linha primitiva, né? Ele vai ser formado tanto aqui pelo nó primitivo quanto pela linha primitiva em si, tá bom? Esse é o complexo de linha primitiva. Bom, com a formação do complexo de linha primitiva vem logo uma invaginação, tá bom, desse tecido. Olha só como é que vai formar mais ou menos o complexo de linha primitiva. É uma diferenciação de algumas células aqui, olha, do epiblasto, né? Elas vão se diferenciar, vão assumir o caráter mais alongado, mais cilíndrico, né? E logo você vai ter a invaginação dessas células, tá bom? Essa invaginação das células, elas têm nome também, né? Você vai dar um nome especial aqui. Aqui na linha primitiva, essa invaginação é o sulco primitivo, tá? E aqui no nó, tá? No nó do complexo de linha primitiva, você vai chamar isso aqui de fosseta primitiva, né? Bem simples mesmo, tá? Você vai ver que esse complexo de linha primitiva ele está crescendo nessa direção, tá? Vai crescendo, né, cada vez mais, tá? E você tem, né, um jeitinho dele crescer. Tem células, né, que ficam aqui nessa região mais cefálica, tá? E mais lateral, né, que vão migrando, fazendo esse movimento, olha, para essa região aqui mais medial e mais caudal, tá? E vão fazendo a linha primitiva crescer sempre nesse sentido aqui, tá bom? Bom, você vai ter então essa invaginação, a formação do sulco primitivo, né? E na parte do nó primitivo, você vai ter a formação da fosseta primitiva, que é a invaginação do nó. Por que ocorre essa invaginação? Você tem basicamente uma mudança de citoesqueleto, né? De umas células que eram alongadas, né, cilíndricas, você vai ter elas se tornando mais cônicas, né, mas em formato de tronco de cone ou de garrafa, né? Bom,
Com essa invaginação, ela vai fazendo com que as células percam os complexos de adesão, né? Percam algumas moléculas de adesão, tá? Que mantinham elas unidas, de modo que elas vão começar a se desprender, tá bom? Tanto da linha primitiva quanto da fosseta primitiva. Tá? Esse desprendimento dessas células que vai gerar os tecidos embrionários, tá bom? Por isso que a gente fala que o epiblasto é que vai gerar o embrião de fato, né? Bom, vamos começar falando, tá bom? Do surgimento do endoderma, né? Eu quero que você pense aqui que esse treco aqui é a fosseta primitiva, em princípio, tá bom? Essa aqui é a fosseta primitiva. Vamos entender como é que surge, então, o endoderma, né? Algumas células que estão aqui, nesse suco, elas vão se desprendendo, tá? Porque elas perdem suas moléculas de adesão, e elas vão entrar bem aqui no hipoblasto, né? Deslocando, então, essas células do hipoblasto lateralmente, tá bom? O processo, você pode desenhar ele dessa maneira, tá? Essas células vão assumindo, né, o lugar do hipoblasto, né? Essas células aqui do hipoblasto vão morrendo, vão degenerando e dando lugar ao endoderma, tá? Ao endoderma intraembrionário, tá bom? Lembrando que eu estava falando da fosseta primitiva, né? O endoderma intraembrionário, ele vem da fosseta primitiva, do desprendimento das células aqui da fosseta primitiva, tá? Ocupando o lugar gradualmente aqui das células do hipoblasto, né? Que vão degenerando. Ok. Então assim surge o endoderma intraembrionário. Agora, como é que surge, então, se eu tenho o surgimento gradativo do endoderma aqui, isso aqui claramente vai se transformar no ectoderma, porque ele está mais para fora, para a parte dorsal desse conceito. Então, como é que vai surgir o mesoderma? De uma maneira muito semelhante. Agora, eu falei que o endoderma surge da fosseta primitiva, tá? O mesoderma, ele vai surgir tanto da fosseta primitiva quanto do suco primitivo, tá bom? Como é que vai se dar, então, o surgimento do mesoderma? Tá? Mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, você vai ter células que vão se desprendendo daqui, tá? Só que elas vão agora ficando nesse espaço aqui, olha, entre as duas lâminas de tecido, tá bom? Vão ficando nesse espaço aqui. Esse é basicamente o mesoderma, tá? Agora, você vai ter aí uma porção do mesoderma que a gente chama de mesoderma axial, que vai ficar aqui nessa região bem central, bem medial, tá bom? Enquanto você vai ter um mesoderma que vai ficar nessa região mais externa, tá bom? Que é o mesoderma lateral. Então, esse aqui seria o mesoderma lateral e esse aqui seria o mesoderma axial. Eles têm origens diferentes, tá bom? O mesoderma axial, ele vai vir do desprendimento das células da fosseta primitiva, tá bom? Enquanto o mesoderma lateral vai vir do desprendimento das células do sulco primitivo, tá bom? Ok, não é difícil de entender, tá? Se você for fazer uma revisão, você vai começar basicamente assim, olha. Complexo de linha primitiva surge. Quem é que forma o complexo de linha primitiva? O nó primitivo e a linha primitiva, ok? Bom, você vai ter aquele processo de invaginação, né, de modo que o nó primitivo invagina na fosseta primitiva. E a linha primitiva invagina e você obtém o sulco primitivo, tá bom? Lembra que a gente começou a falar do endoderma? Quem é que dá origem ao endoderma intraembrionário? A fosseta primitiva e somente a fosseta primitiva. Agora você tem o mesoderma, né, que também se origina da mesma maneira, né, do desprendimento de células. Quem é que vai dar origem ao mesoderma? Depende. É o mesoderma axial, da parte bem medial? Então é a fosseta primitiva, tá bom? Agora, se for o mesoderma lateral, tá, aí você já tem a origem vinda do sulco primitivo, tá bom? Bom, você pode fazer um esquema, né, do mesoderma, tá, separadamente, né, dar um esquema de origem, né? Bom, o mesoderma ele vai se dividir em mesoderma axial e mesoderma lateral, tá? Quem é que dá origem ao mesoderma axial? É a fosseta primitiva, tá bom? Que também dá origem ao endoderma intraembrionário,
que ocupa o lugar do hipoblasto. Quem é que dá origem ao mesoderma lateral? É o sulco. Sulco primitivo dá origem ao mesoderma lateral. Tá bom? Ok. Esse aqui é o mesoderma. Tá bom? Esse aqui é o produto final que você vai obter do mesoderma. Tá bom? Essa região aqui, olha, medial, só pode ser quem? Mesoderma axial. Não é isso? Esse aqui é o mesoderma axial. Quem originou o mesoderma axial? Fosseta primitiva. Tá bom? Foi a fosseta primitiva. Bom, esse aqui é o mesoderma lateral. Tá bom? Do outro lado é a mesma coisa. Quem originou o mesoderma lateral? O sulco primitivo. Tá bom? O sulco primitivo se desprendeu, originou aqui o mesoderma lateral. Tá? Enquanto as células da fosseta primitiva geraram aqui, ó, o mesoderma axial. Tá? Bom, só para lembrar, a fosseta primitiva originou também, primeiramente, o endoderma intraembrionário. O endoderma intraembrionário que ocupou o lugar do hipoblasto. Né? Beleza, uma coisa também que é importante saber aqui sobre o mesoderma. Tá? Segunda coisa, né, que é importante saber sobre o mesoderma é que você vai ter aí, tá bom, uma área de mesoderma lateral, que é essa área aqui, olha. Essa área aqui em laranja. A gente chama de mesoderma paraaxial, tá bom? Outra área é essa área mais intermediária e a área mais lateral. Esse restante aqui. Eles têm origens diferentes. Ok? Eles têm origens diferentes. Vamos entender aqui então como é que é a origem desses caras, tá? Essa área aqui, olha, do mesoderma paraaxial, tá? Do mesoderma paraaxial, ele vai vir da parte mais cefálica, do sulco primitivo, tá bom? Porque todo o mesoderma lateral vem do sulco primitivo, né? Já essa região aqui, olha, mais intermediária e mais lateral, tá? Ela vai vir da região mais caudal, de quem? Do sulco primitivo, do mesmo jeito, tá bom? Então você tem essa correspondência aqui, tá? Se a linha primitiva é basicamente isso aqui, tá? Como é que seria a correspondência? Fosseta primitiva gerando o endoderma intraembrionário, né? E gerando também o mesoderma axial, né? Enquanto você teria aí o sulco primitivo gerando o quê? O mesoderma lateral, tá? Essa parte aqui, olha, mais cefálica gerando a parte mais medial, né? Ou seja, o mesoderma lateral que é paraaxial, tá? E o restante, essa parte aqui mais caudal, gerando a parte mais lateral do mesoderma lateral, né? A parte intermediária, a parte mais lateral. Beleza, se você for fazer um corte na geração aí do mesoderma axial, você vai ter basicamente isso aqui. Tá? Isso aqui seria o ectoderma aminogênico, né? Que ia continuar desse jeito aqui, tá bom? Esse aqui seria o endoderma extraembrionário, que se continuaria dessa forma. Isso aqui é o que restou do hipoblasto. Aqui você tem, olha, o endoderma sendo gerado, o endoderma intraembrionário sendo gerado e ocupando o lugar do hipoblasto, né? Aqui você tem a formação, olha, de que será isso aqui? Se esse aqui é o sulco primitivo e esse aqui é a fosseta primitiva já gerou aqui, ó, toda essa região aqui de endoderma intraembrionário, tá? Então esse trequinho aqui só pode ser o mesoderma axial, tá? O mesoderma
axial que está sendo gerado, tá bom? O produto final de um corte transversal desse conceito todo seria basicamente isso aqui. Essa linha aqui que antes era o epiblasto, né? Agora você já pode chamar de ectoderma intraembrionário. Isso aqui que era o hipoblasto, que ainda tá amarelo, mas não é mais o hipoblasto, tá? Agora ele é o endoderma, que estava em azul na outra figura, ele é o endoderma intraembrionário. Esse aqui é o mesoderma intraembrionário, tá? O mesoderma intraembrionário na sua porção que lateral. E esse aqui seria o mesoderma axial, tá? Que se diferencia em notocorda. Tá bom? Notocorda que vai influenciar aqui o processo de neurulação, né? O processo de formação da placa neural aqui nessa região do ectoderma. Tá? Bom, uma coisa que é importante lembrar aqui dessa figura, que não foi falada ainda, né? É uma terceira coisa, né? Um terceiro aspecto da figura, é o seguinte. Você sabe que a ectoderme, tá? O ectoderma intraembrionário e o endoderma intraembrionário, tá? Eles são muito aderidos um ao outro nas regiões caudal e na região cefálica aqui. Tá bom? Aqui região cefálica, aqui região caudal. Você tem uma aderência muito grande do ectoderma e do endoderma em ambas essas regiões aqui. Tá bom? Essa aderência aqui ela é tão grande que ela impede a formação de mesoderma nessa região, formando esse buraquinho aqui. Tá bom? Esses buracos aqui vão fazer com que vão segurar, né, o ectoderma e o endoderma numa camada só, tá? Então vai ser basicamente isso aqui, olha, essa aqui é a correlação, tá bom? Esse aqui é um buraco, esse aqui é outro buraco, tá bom? Esses buracos, então, eles têm essa membrana, né, de ectoderma e de endoderma aqui, tem nome, tá bom? Aqui na região cefálica vai ser a membrana bucofaríngea. Membrana bucofaríngea. E aqui na região caudal você pode chamar isso aqui de membrana cloacal. Tá bom? Membrana bucofaríngea e membrana cloacal. Resultado final, tá? Um corte sagital, né, desse bichinho seria mais ou menos isso aqui. Tá? Vamos começar a reconhecer esses tecidos aqui. Aqui é a membrana bucofaríngea, né? Membrana bucofaríngea. Aqui você vai ter a membrana cloacal. Como é que eu sei quem é quem? Olhando o pedículo embrionário, que me indica a parte posterior, tá, do concepto. Bom, você teve a formação do mesoderma axial aqui, que agora você está chamando de notocorda, tá bom? Aqui espalhado por toda essa região aqui, só que saindo e entrando na tela, você teria a parte do disco embrionário trilaminar correspondente ao mesoderma, né? Só que aqui ele não está aparecendo, ele aparece muito pouco, porque é bem na região central que você está cortando, né? Seria bem nessa região, esse corte aqui que você estaria fazendo, né? Tá bom? Então ele vai aparecer bem pouco, ele aparece basicamente, olha, ele vai aparecer basicamente nessa região aqui e nessa aqui, tá? E essas regiões, né? Tá bom? Então, como é que é a representação disso aqui? É justamente isso aqui, olha. Tá bom? Esse aqui vai ser o mesoderma, tá bom? Mesoderma lateral, né? Na porção cefálica e na porção caudal, tá? Bom, então são basicamente essas visões que tem que estar bem entendidas, né? No processo de gastrulação. Então, essa é a quarta aula de embriologia.